Gente, olha só. Como um exemplo, tá? Só para vocês verem que a equação reduzida ela tem a ver com função. Observa o seguinte aqui o exemplo. Eu botei aqui revisão, tá? Porque envolve função e a gente viu o assunto de função tá com pouco tempo. Então, olha só. E se eu tivesse a função f de x igual a 5x mais 2? Essa é a função, tá? F de x igual a 5x mais 2. Lembre que essa função aqui eu poderia representar no lugar de f de x, botar y, não é? Eu poderia colocar assim, ó. Y é igual a 5x mais 2. É a mesma forma, tá? É a mesma função, só que escrito aqui com y e aqui escrito com f de x. É a mesma coisa, beleza? Imagina o seguinte, gente. Se eu fosse construir o gráfico dessa função. Eu vou construir o gráfico da função, certo? Se eu vou construir o gráfico da função, eu preciso dar alguns valores para x, né? Para o domínio da função, eu tenho que dar alguns valores para x. Para mim poder achar o valor de y, que é a imagem, certo? Assim formando par de coordenadas, que representa pontos, e eu posso achar no plano cartesiano, certo? Olha, os valores que eu dei aqui, lembre que quando você vai construir o gráfico de uma função, se na questão não está dando o domínio, tá? Não está dizendo quais são os valores de x, você pode escolher qualquer valor. Os valores que eu escolhi aqui foi menos 2, 0 e 1, beleza? Quando eu disser que x é menos 2, quanto é que vai dar o y? Eu já botei a resposta aqui, menos 8, tá? Mas como é que eu acho? Menos 2 é o valor de x, eu pego no lugar do x aqui, na função, e coloco menos 2. Vai ficar 5 vezes menos 2, 5 vezes menos 2 dá menos 10, menos 10 mais 2 dá 8, negativo. Então fica menos 2 é o valor de x, e menos 8 o valor de y. Lembre que isso aqui é um par de coordenadas que representa um ponto, tá? Por exemplo, eu poderia chamar de ponto A. Então o ponto A tem coordenada menos 2 e menos 8, certo? Quando eu disser que x é 0 na função, se x é 0, eu vou botar 0 aqui no lugar do x, ó. Então vai ficar 5 vezes 0, dá 0, 0 mais 2, 2. Por isso que o y deu 2 aqui, tá? Então eu posso chamar que o segundo ponto, posso chamar de ponto B, tem a coordenada 0 e 2. O valor de x é 0 e o valor de y é 2. E, para me determinar o terceiro ponto aqui, eu disse que x é 1, tá? Se eu disser que x é 1 na função, colocar 1 aqui, vai ficar 5 vezes 1, 5, 5 mais 2, 7. Então, o valor de y é 7. Eu posso chamar isso aqui de ponto C, onde o ponto C vai ter a coordenada 1 e 7. Certo? Aí, gente, agora eu vou pegar esses três pontos e vou achar no plano cartesiano para me construir o gráfico, certo? Então, vai lá. O primeiro ponto, ponto A, menos 2 e menos 8. Gente, eu fiz pequenininho aqui, mas dá para ver aí, ó. Olha só, primeiro ponto, ponto A, menos 2 e menos 8, menos 2 aqui e menos 8 aqui embaixo, tá? Então, se eu fizer a projeção aqui, eu vou achar o ponto. Olha aqui, o ponto vai ficar aqui embaixo. Aqui é o ponto A, certo? O segundo ponto que eu tenho é o ponto B, que é 0 e 2, ou seja, 0 no x e 2 no y. 0 no x aqui, 2 no y aqui, tá? Então, o ponto vai ficar aqui sobre o eixo y. Então, tá aqui o ponto B. Certo? E o terceiro ponto que eu tenho aqui é 1 e 7, ponto C. 1 no x aqui e 7 no y aqui em cima. Se eu fizer a projeção, eu vou achar esse pontozinho aqui, que é o ponto C. Beleza? Então, tá aqui os três pontos. Se eu quero determinar, construir o gráfico, né? O gráfico vai ser uma reta que passa por esses três pontos, tá? Eu tô fazendo aqui só com uma mão, gente, então vai ficar um pouco troncho, mas observa que vai tocar nos três pontos, certo? Então, essa seria a reta, né? O gráfico da função. O gráfico dessa função aqui, f de x igual a 5x mais 2, que eu posso representar como y igual a 5x mais 2. Gente, se eu chamar isso aqui, esse gráfico de reta R, de reta S, tá? Vou chamar de reta R. Se eu chamar de reta R, né? Isso aqui é uma reta, eu poderia dizer que essa função aqui, y igual a 5x mais 2, é a equação reduzida da reta R, tá? Equação reduzida da reta R. Então, essa função aqui, eu poderia chamar de equação reduzida.
Tá aí. Equação reduzida da reta R. É isso. Então, observa que equação reduzida tem muito a ver com função. Assim como a equação geral, tá? Esse assunto tudo envolve um ao outro, tá? Porque envolve gráfico, envolve reta, envolve plano cartesiano, então tá tudo ligado. Então, espero que vocês estejam entendendo, tá, gente? Se não estiver entendendo, volta o vídeo, pergunta lá no grupo, que eu vou tirando as dúvidas, certo?